Hola, cariños, ¿qué tal están? Buenas tardes a todos. Bom, vocês estão mandando as atividades, eu tô muito contente, tá? Tá ficando muito bom. Vocês estão se empenhando e fazendo o papel de vocês, isso é o mais importante, tá? Cada um fazendo seu papelzinho, vocês vão ver, a gente junta tudo e vai virar um trabalho lindo, tá? Olha só. Nós trabalhamos semana passada sobre as diferenças, que além da gente ter características físicas diferentes, nós temos também características psicológicas diferentes, não é verdade? Uns são mais animados, aí eu perguntei como que vocês estão se sentindo, alguns responderam que estão felizes, outros responderam que estão tristes, outros estão enfadados, né? Enfim, e é isso mesmo, nós temos o direito de estar, de revelar como estamos, tá? E aí, a próxima fase dessa unidade é falar um pouquinho sobre la intimidación. O que é la intimidación? La intimidación é o bullying. Então, só que nós vamos deixar para falar sobre isso quando a gente voltar. Sabe por quê? Porque eu quero fazer um joguinho com vocês, eu quero olhar no olhinho de vocês, eu quero sentir como é que vocês estão a respeito disso, tá? E aí nós vamos falar sobre algumas coisas, algumas ações dos nossos coleguinhas que às vezes eles fazem e aí nós vamos aprender tudo isso em espanhol, tá? Que é algumas coisas que eles fazem que nos fazem sentir intimidados, tá bom? E aí, de repente, o coleguinha ele vai perceber que ele nem sabia que podia fazer isso, né? E aí pode provocar aí a mudança de atitude de algumas pessoas, né? E esse é realmente o intuito dessa aula, tá, queridos? Vejam bem. Então, nós vamos dar sequência para a aulinha de hoje, tá? Na aulinha de hoje. A aulinha de hoje nós vamos começar na unidade 2. E aí, começa aqui uma poesiazinha. Na verdade, é uma música e eu vou recitar como poesia, tá? A gente já tá trabalhando poesia, né? Alguns nem deu tempo de me entregar a poesia que fez para eu passar pro espanhol, né? Aqueles que me entregaram, eu já tô passando, tá? Pra quando a gente voltar, olha, a gente fazer o nosso festival de poesia o quanto antes. Eu estou muito ansiosa. E se vocês quiserem escrever alguma poesia aí, falando sobre isso que vocês estão vivendo, sobre o que vocês estão sentindo, podem fazer. Podem fazer em português, tragam depois da que a gente voltar, que eu passo pro espanhol, tá? Olha só. Las normas de convivência. A gente vai aprender um pouquinho sobre como ter uma boa convivência, né? Algumas regrinhas para ter essa boa convivência. E as regras, certo? Elas têm que ser seguidas em crianças. Regras foram feitas para serem seguidas, tá? Eu vou ler, olha que delícia. Eu vou ler aqui porque tem gente que vocês podem colocar também no CD-ROM, tá? Mas tem alguns computadores que não tem essa opção, né? Aí, para todo mundo conhecer, tá bom? Vejam bem. Las normas de convivencia hoy vienen a desfilar para que todos las conozcan y les puedan practicar. Al llegar a la mañana, buenos días, ¿cómo estás? Se saluda y se despide. Hasta luego, adiós, bye bye. Cuando te hacen un favor, las gracias se deben dar. Esta es una cortesía que no se puede olvidar. Si ofendemos a un amigo, nos debemos disculpar con un lo siento, amiguito, o me puede perdonar. Al pedir algo prestado o que te dejen pasar, pide siempre por favor y no te lo van a negar. En la casa o en la escuela y siempre en todo lugar, lo que tomes o lo que uses, pon siempre en su lugar. Si vas a salir de casa, del aula partirás, no olvide por pedir permiso al maestro o a los papás. La cortesía y el cariño, las manos se deben dar. Usen un te quiero
y un abrazo de verdad. Un te quiero y un abrazo de verdad a ustedes, cariños, ¿sí? Bueno, então, certo? Vocês escutaram a musiquinha, tá? Aí tem aqui algumas palavrinhas aí, né? Buenos dias, te quiero, perdón, gracias, permiso e por favor, tá? Aí é o seguinte, lá na página 24, vamos lá na página 24, tem aqui algumas palavrinhas também, né? Que vocês vão pegar lá atrás, que tem os adesivinhos de vocês, e aí vocês vão usar em cada situação, tá? Eu vou explicar a situação que vocês usam, o com permisso. Com permisso, por exemplo, a aula já começou, e aí você chegou atrasado. Você estava lá na sala da tia Dani conversando com a tia Dani, a aula da tia Rita já começou, e você tem que entrar, né? Porque não pode perder tudo. Aí abre a sala e fala assim, com permisso, tá? Quando for sair, a mesma coisa. Levanta a mão, com permisso, tá bom? Como se fosse assim, com licença, tá? Adelante, passa, à frente, pode entrar, tá? Por favor, quando eu preciso de algo, não é? Claro, uma afirmação. Muitas gracias, quando eu vou agradecer. De nada. Quando alguém me agradece, eu tenho que retribuir, não é verdade? Lo siento, discúlpame, perdón. Quando aconteceu alguma coisa, eu esbarro em alguém, lo siento. Ou acontece alguma coisa que eu fiz pra alguém e essa pessoa ficou chateada. A gente tem que reconhecer, né? E aí eu falo, lo siento. E aí, sabe quando alguém fala lo siento pra gente? A gente responde assim, não passa nada. Então, vocês vão colar na página 24, tá bom? Aí, é o seguinte, todas as vezes que a gente for dar alguma regra, nós usamos verbos, né? Toda ação requer verbo. O que é verbo mesmo? Tudo aquilo que remete a uma ação ou um fenômeno da natureza, lembra? Aí, aqui na página 25, nós temos um quadro. E nesse quadro tá escrito aí algumas regrinhas para vocês, tá? Colabora com a limpeza, reconoce tus falhas, compárate lo que sabes, cuida la pontualidad, percibe lo bueno de los demás, opina en vez de discutir, respeta a los demás, aprende com tus errores, convive na harmonia. Então, todas essas regrinhas aqui são regrinhas de convivência na escola, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, certo? Tá aqui o verbo, por exemplo, respeitar. Como que tá o verbo respeitar aqui no quadrinho? Aí você vai recopiar o verbo respeitar, certo? O verbo agradecer, copiar o verbo agradecer. Como que ele ficou no quadrinho? O verbo perceber, como que ele ficou no quadrinho. Esses verbos, eles estão conjugados num modo que se chama imperativo, que é o modo que a gente usa para dar uma ordem ou para para fazer um pedido, dar um conselho, tá bom? Então, eu quero que vocês façam a página 25 de tarefinha e a página 24. Qualquer coisa, dá um alô no clipe pra tia, tá bom? Muita saudade. E eu quero desejar uma feliz Páscoa pra vocês, tá? Que dê tudo certo, uma Páscoa cheia de amor e paz no coração de todo mundo e com chocolate, né? Um abraço.